Boa noite, meu irmão. Faltou na primeira inserção. É muito bom estar aqui com os irmãos, poder conduzir a igreja num pequeno estudo, numa pequena ministração, sobre um tema que tem falado e tem sido conduzido, pelo menos na minha vida, nesses últimos dias, na última semana principalmente. Eu vou decorrer um pouquinho para os irmãos entenderem o que eu quero dizer ao longo da mensagem. Mas Mateus, pode baixar um pouquinho só o microfone aqui que está retornando para mim. Inclusive, ontem falei com a irmã Patrícia sobre a mensagem de hoje. A gente pôde falar um pouquinho disso no chá da amizade. E até ali eu não tinha ainda uma certeza absoluta. Ainda estava construindo todo o pensamento. E ali eu vi que, de fato, esse era o tema para a gente conversar hoje à noite. Então, eu convido os irmãos que leiam comigo Mateus 5, dos versículos 13 a 16. Mateus 5, de 13 a 16. Leiamos comigo, meus irmãos. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para mais nada presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Baixe sua cabeça, meu irmão. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Tua palavra aqui foi lida, manifestada por Ti, Senhor. Te pedimos que esteja conduzindo aqui este trabalho, Senhor, que é o trabalho da Tua obra, para que nossas línguas, nossos ouvidos, nossos corações possam sempre traduzir o que o Senhor quer para nós, nossas vidas, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, amém. Então, meus irmãos, o livro de Mateus, ele foi escrito para que inspirasse nós cristãos ao serviço grato e fiel de promover o reino de Deus e apresentar Jesus como o Rei, como o Messias. E ele trouxe, então, um pouquinho do cumprimento do plano da redenção do nosso Deus. Nesse trecho que a gente leu de Mateus 5, 13 a 16, é um texto que segue a parte das bem-aventuranças, ali de Mateus 5, 1 a 12. E nessa parte, Jesus passa a falar, deixa de falar sobre comunicar as responsabilidades a nós, nossos seguidores, e faz a transição do que temos que fazer. Então, ele passa a falar, deixa de falar sobre as nossas responsabilidades e fala o que nós temos que fazer. O cristão, ele só é relevante no mundo quando ele diverge do padrão do mundo. Jesus aqui, então, nessa passagem, ele traz aqui duas metáforas de forma bem eloquente para descrever a influência nossa como cristãos dentro do mundo, inseridos no mundo. A primeira delas é o sal, que o sal que trata da nossa influência de forma interna. A segunda forma é a luz, que ele escreve então como a nossa forma externa. O sal, ele influencia sem ser visto. Quando você coloca o sal no seu alimento, você não consegue ver o sal. Você não consegue identificar que aquela comida tem sal. Se você vai no restaurante, naquele buffet, você não sabe se aquela comida tem sal adequado.
Então, o sal ele vai sempre influenciar sem ser visto. A luz, já é o contrário, ela influencia sem deixar de ser vista, né? Então, o sal, ele influencia ao se infiltrar. Aqui os churrasqueiros já podem falar para mim: Rafael, tem que botar sal antes, sal durante, ou sal depois, enfim. Mas veja que o sal está sempre incluso, seja antes, durante ou depois do preparo da carne. Sempre há sal nas opções. A luz, ela já influencia ao se irradiar. O sal, embora não possa ser visto, ele é sentido. A luz, embora não possa não ser vista, ela se revela. Então, nesses versículos de 13 a 16, ele trata sobre o discipulado de Jesus, dando características do serviço e de como que a gente tem que ser perante o mundo. Mas aqui, para a gente começar a nossa conversa, nossa discussão, nossa meditação, eu sempre falo aqui na frente de algumas curiosidades, pelo menos da minha vida pessoal, e como a igreja tem atingido a minha vida pessoal. Essa mesma temática, não da forma que a gente vai expor aqui hoje, mas num tema dessa mesma passagem, foi matéria de uma aula que eu fiz na Sala Timóteo, exatamente 2 anos atrás, dia 4/7/2021. Eu estava lá falando na Escola Bíblica Dominical dessa mesma passagem. Ontem, como eu já falei, no Chá da Amizade, a Patrícia também falou do mesmo trecho dessa passagem. E então, quando a gente começa a ligar esses pequenos pontinhos, a gente começa a ver que não é só curiosidade, é Deus agindo na nossa vida. Quando a gente pede, a gente ora para Deus. Ronaldo bem falou que agora que Deus gosta que nós conversemos com Ele, que nós pedimos a Ele. E quando a gente pede aqui, Senhor, o que a gente pode falar? O que eu posso falar? O que a gente pode trazer? O que o Senhor quer que a gente leve para o coração do nosso irmão? É sempre um desafio. É sempre um desafio. Porque esses pequenos insights começam a aparecer e a gente tem que estar sempre de ouvido aberto, de olho aberto, para que a gente possa captar e conseguir traduzir isso para poder transpassar isso, né? Mas o mais importante de tudo, e quando a gente está aqui à frente, os irmãos que já tiveram essa experiência podem não me deixar mentir, que antes de falar para vocês, Deus fala com a gente. Deus fala com a gente. Então, eu posso talvez ser categórico e falar que antes de trazer essa mensagem para vocês, Deus trouxe para mim e Deus atingiu meu coração de uma forma que acaba mudando a nossa percepção e direcionando a nossa vida, né? Voltando, então, a essa temática, meu irmão. Deus dá vários nomes a seus filhos lá na Bíblia. Filhinhos, ovelhas, irmãos, pequeninos. E um deles é sal, né? Jesus disse que nós somos o sal da terra. Então Jesus está aqui nos lembrando que nós temos a oportunidade e temos a responsabilidade de influenciar o mundo, ser influência no mundo. E é interessante que isso venha depois das bem-aventuranças, né? Lá em Mateus 5, de 1 a 12, a gente não vai ler esse trecho. Então Jesus apresenta algumas qualidades que devem estar presentes na nossa vida, na vida de cada cidadão do reino de Deus. Quando a gente possui essas características, nós somos uma positiva influência e a gente faz a diferença no mundo e que a gente está inserido. E quando a gente vive os padrões do Senhor na nossa vida, a gente é como o sal e como a luz. Agora, a luz é uma qualidade externa que permite que ela se veja.
assim como uma cidade cintilante no meio das rochas, que a gente não consegue deixar de enxergar ela por causa do seu brilho, né, por causa da luz que ela aparenta, o cristão tem que brilhar com esse brilho. O brilho do Senhor Jesus não pode ser oculto da visão do mundo. Em outras palavras, meu irmão, seu testemunho que vai sair de você é aqueles que estão em torno de você não vão deixar de vê-lo e serão tocados por ele. Então, exposto essa pequena introdução, eu queria trazer o tema aos irmãos: vós sois o sal da terra. Nessa parte aqui eu vou focar um pouco mais sobre o sal e o que é o sal, né, nesse trecho de Mateus. Então, Mateus 5,13 diz o seguinte: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Então, nesse versículo, Jesus traz 3 frases aqui que a gente precisa entender e considerar e compreender por cada um de nós, seus filhos, o sal da terra. Então, o que a gente tem que refletir, meus irmãos? No aspecto geral, a gente não para entender a importância do sal na nossa vida, na manutenção do nosso corpo. Uma fração de sal está presente no nosso organismo. Qualquer variação desse sal no nosso corpo traz prejuízos para a gente, seja para menos, que aqui a gente chama de hiponatremia, que pode causar aqui desde espasmos musculares, lentidão, confusão, ou a hipernatremia, que é o excesso de sal no nosso corpo, causando alguns sintomas mais conhecidos como hipertensão, AVC, disfunção renal. E aqui eu trago novamente uma questão pessoal para os irmãos, que eu já tive essa hiponatremia quando mais jovem, e de fato é uma experiência um pouco desagradável, meus irmãos. Eu era mais jovem, adolescente na época, e eu tive uma pequena redução dos níveis de sódio e potássio no corpo, que me causaram esses espasmos musculares. E a gente literalmente levantava da maca da cama sozinho, sem poder fazer nada. Aquilo me marcou de uma forma muito, muito marcante até hoje, por causa de uma medicação que eu tive alergia, quando eu tomei quando era criança. Ele cortou essa relação de sinapse, né, muscular, e literalmente eu envergava na cama do hospital, e eu tinha que tomar doses de potássio para fazer o equilíbrio. E realmente era uma questão bem hoje eu me chamo de interessante, né? Então, o sal, ele é um sustentáculo na nossa vida. Por isso que na água salgada, nos mares, a gente vai poder compreender e ver mais vida, mais apoio a micro-organismos do que em rios de água doce, né? Como conservante, o sal, ele retarda a deterioração, além de um condimento excelente, acrescentando sabor à comida da nossa mesa. E dentro da Bíblia, o sal, ele é um símbolo de pacto, da aliança, o pacto do sal. Levítico 2:13 diz o seguinte: toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Números 18:19 fala o seguinte: todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, deis a ti e aos teus filhos e às tuas filhas contigo por direito perpétuo. A aliança perpétua de sal perante o Senhor é esta, para ti e para a tua descendência contigo.
Então, essa expressão aliança de sal, pacto de sal, ela tinha dois objetivos: enfatizar, então, que esse pacto era duradouro e perpétuo. Era uma aliança de fidelidade e de amizade. Ela também tem uma função medicinal e auxiliador de limpeza. Lá em 2 Reis, capítulo 2, versículos 20 e 21, Elias fala o seguinte, trazei-me um prato novo e ponde nele sal, e lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele, e disse, assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte, nem esterilidade. O sal também traz sabor ao alimento. Jó, capítulo 6, versículo 6, fala o seguinte, comer-se-á sem sal o que é insípido. Veja que aqui ele troca, ele não fala que o sal é insípido, e sim que a comida é insípida sem sal. Ou haverá sabor na clara do ovo? E também a Bíblia traz o sal como promotor da paz. Em Marcos 9, 50, ele fala o seguinte, bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. E por que nós somos chamados de sal? Por que a gente é chamado de sal? Primeiro, a gente é chamado de sal por causa da nossa capacidade de preservação. O sal livra, como eu já falei, de putrefação, de decomposição. Ele é usado nas carnes para manter a carne com qualidade e preservar a carne. Segundo ponto, a nossa capacidade penetrante. O sal penetra e ele se infiltra em tudo que ele toca. Então, se você colocar sal na sua comida, o sal vai abraçar todo o alimento e passar ao seu alimento a capacidade dele de se dissipar, Então, ele agride bastante tudo que ele toca. A nossa capacidade também purificante. Então, o sal tem uma capacidade de limpeza já conhecida, Já todas as pessoas que limpam a casa já sabem, um pouquinho de sal, um pouquinho de vinagre, já resolve bastante problema dentro de casa. Mas 2 Reis, capítulo 2, 19 a 22, diz lá que Eliseu purificou as águas de Jericó com um prato de sal. Então, o sal em uma ferida, ele pode limpar essa área ferida. Frequentemente, nós cristãos temos um efeito purificador sobre o mundo aqui em que nós estamos inseridos, ao mundo ao nosso redor. Nós, cristãos, devemos nos comportar de maneira diferente quando o Filho de Deus se aproxima. Não se ofenda se uma pessoa do mundo parar de falar quando você se aproxima dela. Agradeça a Deus que você está agindo como uma força purificadora no mundo ao seu redor. Toda oferta, como a gente leu no começo, é para ser feita com sal. Então, meu irmão, assim é a nossa vida. Quando a gente faz, a gente prova que nós somos o sal, que o sal vale a pena. Uma quarta causa é a nossa capacidade de ser agradável. Quando você salga a comida, o que você está buscando fazendo isso? Trazer o sabor, revelar o sabor do alimento. Então o sal ele realça e ele dá sabor aos alimentos, Então, assim como o sal, a gente tem que trazer também o melhor de nós às pessoas que estão ao nosso redor. Uma capacidade também que nós temos é a capacidade de envenenamento. O sal, ele mata. Se você jogar o sal numa lesma,
ela vai morrer, né? Se você jogar o sal num gramado, ele vai morrer. Abimeleque, lá em Juízes 9:45, tomou a cidade e espalhou sal por todos os campos para que eles morressem, para que os campos fossem mortos, que os campos não fossem mais utilizados para o cultivo, com sal, jogando sal. Então, da mesma forma, quando o verdadeiro cristianismo é semeado aqui em nossas vidas, nos nossos lares, na nossa comunidade, algumas coisas têm que ser mortas. Os velhos hábitos, eles têm que morrer com a presença do sal em nossa vida. Um sexto item é a nossa capacidade de promover. O sal, ele dá sede. Você já comeu uma pipoca bem salgada, irmão? E você estava comendo aquela pipoca salgada, deu aquela vontade, não uma Coca-Cola gelada agora, né? É isso. Né? Com o sal, o cristão, a gente tem a maravilhosa oportunidade de promover a sede de Jesus com os nossos irmãos do mundo. João 7:37, 38, ele fala o seguinte: lembra o que o Senhor nos disse? Ele disse que do último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, do nosso interior fluirão rios de água viva. Quando a gente vive como os cristãos devem viver, quando a gente leva o convite de Jesus a sério e vivemos certos, olhamos certo, agimos certo, falamos certo, cultuamos certo, vestimos certo, então a gente tem a capacidade de criar a sede de Jesus nos corações daqueles que estão ao nosso redor. Quando isso acontece, a gente pode apontar os homens para Jesus e compartilhar com eles essa água da vida. E sendo sal, meus irmãos, o que a gente tem que evitar? O sal, na época que está inserido o texto de Mateus, mas na época de Jesus, né, o sal era um item muito valioso. As legiões romanas tinham frequentemente os seus salários pagos com sal. Imagina hoje, meu irmão, você trabalha o seu mês, executa os seus serviços, no final do mês seu patrão chega lá, está aqui o salzinho para você. Hoje para a gente o sal é um recurso muito acessível. Na época ele era de fato uma iguaria. Então o sal era instrumento de troca de alimento, de vestimentas. Então, aqui já vem uma outra curiosidade, que a palavra salário origina-se do sal. No latim, salarium argentum, que consistia justamente no que eu falei para os irmãos aqui, de pagar os seus serviços com sal. Então, o sal perde também o seu sabor. Naquela época, o sal não é o sal que a gente conhece hoje. Ele era um pouco diferente. Existiam as falésias ao longo do Mar Morto, e esse sal era evaporado, era misturado com minerais, com vegetais. Então, quando ele era muito exposto, ele perdia o seu potencial de salgar. É aí que entrava o sal insípido, e ele perdia, então, a qualidade que ele tinha de ser tão procurado. Então, nós cristãos perdemos também a nossa salinidade. E quando que isso ocorre? Enquanto sal, quando a gente se estreita com o mundo. Quando a gente deixa de refletir o que Deus quer para a nossa vida e começamos a refletir o mundo. Então, nesse momento, a gente deixa o nosso sal insípido. A gente fica sem a ação esperada do sal. E a gente acaba se tornando inútil na obra do Senhor. E o que a gente não quer, meu irmão? A gente não quer ser lançado ao solo. A gente leu, né,
que nos tempos antigos, quando o sal ele se tornava insípido, ele era lançado ao solo. Por quê? Porque naquele tempo eles precisavam forrar as estradas, que haviam muito barro, e também era utilizado como cascalho, para evitar que o nascimento ou matar ervas daninhas. Então os homens passavam pelas estradas cheias de barro, sal, e criava uma camada que protegia as sandálias de quem passasse por ali, não deixasse sujar. Então o sal era literalmente pisado por homens. Também a gente não quer um mau entendimento de nós cristãos. A gente precisa entender que quando a gente perde o nosso sal, a nossa salinidade, a gente perde o nosso valor como cristão. E ao perder o nosso valor, a gente não serve mais de nada. Ainda que a gente não perca a nossa salvação, onde está a nossa utilidade para a obra do Senhor? Ao ser lançado no solo, o sal ele é tratado com desprezo. Você vai pisar nele. Assim a gente se torna. Quando a gente vive para o Senhor, os homens no mundo não gostam da gente, mas eles nos respeitam. E quando a gente permite perder o nosso sal, a gente perde junto o nosso testemunho. Ele fica manchado de pecado e o mundo nos vê inúteis. E o que a gente tem que fazer, meu irmão, para manter a salinidade, manter o nosso sal? A gente tem que ser exemplo. A gente tem que dar exemplo. O que mais vale? Você falar que é cristão ou você agir como um cristão? Palavras sem atos são mera hipocrisia. As pessoas do nosso entorno precisam ver a imagem de nosso Deus e nós. A gente fala aqui constantemente de ser o reflexo de Deus, ver a imagem de Deus refletida em nós. Por melhor que a gente faça, meu irmão, por mais limpo que seja o seu espelho, essa imagem sempre vai ser distorcida. A gente não é perfeito. Então a gente tem que sempre nos esforçarmos para que a gente possa refletir o melhor de Deus para o mundo. O segundo ponto que a gente pode fazer para manter a nossa salinidade é testemunhar. A palavra tem força, a palavra tem poder. O escritor russo Alexander Solzhenitsyn, ele recebeu um prêmio Nobel em 1970. Ele disse o seguinte, que nós, escritores, não temos qualquer poder militar, mas temos a palavra ao nosso lado. E uma palavra de verdade, uma palavra forte, ela possui um peso enorme. A Bíblia é a palavra de Deus e, portanto, ela é a verdade revelada a nós por Ele. E nós precisamos ter a coragem de assumir a nossa crença e falar aquilo que a Bíblia nos manda, o que a Bíblia nos ensina. O apóstolo Paulo, ele disse uma coisa muito importante. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus que traz salvação para todo aquele que crê. Está lá em Romanos 1:16. Aí um ponto mais importante de tudo isso, o cristão que quer fazer a sua parte, ele vai falar do Evangelho. Ele nunca vai se arrepender ou se envergonhar daquilo que ele crê. A gente canta uma música no inário. Qual música que é? Direi ao mundo que sou crente, não me envergonho de o dizer. Então a gente não precisa, meu irmão, ter um conhecimento de teologia mega profundo, mega vasto. A gente não precisa ser o Augustus Nicodemos, não precisamos ser o reverendo Hernandes Dias Lopes, não precisamos ser o John Piper, o Jim Keller, o John Stott, ou nem mesmo Calvino. A gente vive ouvindo que não sei o que falar. Essa é uma desculpa muito
muito falada, muito comum de ser ouvida. Mas quando você for evangelizar alguém, testemunhar, dar um testemunho para alguém, você não precisa falar muito. Falar o básico. Quando você fala que Jesus te deu a salvação, você já está influenciando a vida dessa pessoa. Se você pegar uma criança e questionar para uma criança o que ele sabe, o que é e quem é Jesus, certamente essa criança vai falar que Jesus me ama. Ou vai falar para você, Jesus te ama. E a pessoa vai ter recebido essa mensagem. Então, meu irmão, não se envergonhe, vá em frente. Tenha a noção que o seu dever foi cumprido. Você fez a sua parte. Mas nunca jamais tente enfiar isso garganta abaixo de alguém. Você não precisa ser mal educado, né? Enfiar isso, a nossa verdade, a verdade de Deus, pela goela de outra pessoa, né? Quando alguém quer enfiar alguma coisa pela sua goela, você não fica irritado? Pessoas também. Então a gente precisa fazer isso de forma pacífica, com sensibilidade para abordar essas pessoas no momento apropriado. Um terceiro ponto que a gente pode fazer para manter a nossa salinidade é nos unir em comunidade. Aqui você vê na história da Bíblia que desde o início os cristãos se reúnem em comunidades. As pessoas se ajudam mutuamente, é ali que elas se encontram e que elas têm força para enfrentar as dificuldades e perseguições que tinham naquela época. Hoje ainda não é diferente, né? A nossa igreja também ela tem costume de criar congregações em pontos mais carentes, pontos mais isolados. E em torno dessas igrejas as pessoas criam as suas vidas e constroem as suas vidas. A igreja é um local que ela se sente bem, porque ali elas são respeitadas. O João, por exemplo, é um trabalhador braçal, sem estudo, mas na igreja ele é um diácono. A Maria, analfabeta, ela é líder do coral. Então as comunidades elas resgatam o amor próprio nas pessoas e é ali que a gente encontra ela resgata o amor próprio das pessoas e que é ali que a gente encontra ajuda nos momentos de dificuldade. O sentido de comunidade é uma dádiva preciosa do cristianismo em meio a uma sociedade agressiva que a gente vive e uma sociedade egoísta. Um grão de sal sozinho não consegue salgar um prato de comida. Um quarto ponto é a oração. O presbítero Ronaldo, novamente, voltando aqui, falou agora há pouco da oração. Mas trazendo aqui, elucidando um pouquinho a parte também política, os investimentos sociais, então a criação de saúde, a criação de hospitais, de escolas, ou seja, a saúde e a educação, elas levam anos para produzir seus efeitos, seus frutos. Por isso que os governantes deixam essas questões um pouco de lado, não fazem esses investimentos, porque eles preferem que investir no que você está vendo, no que eu estou vendo. Então, por isso que eles vão lá, constroem estradas, recapeiam 3 vezes a mesma avenida no ano e fazem essas questões, porque você está vendo. É uma coisa que você vê e você lembra dele. Né? Na próxima eleição, você vai lembrar daquela pessoa. Né? Mas somente essas questões de investimento social que tem de fato poder para mudar a vida da nossa nação. A oração no mundo espiritual, ela é semelhante a esse investimento social. Uma escola, ela leva anos para poder devolver o investimento que foi feito com ela. Não, você não chega na escola e adquire o conhecimento rapidamente. Você é inserido na escola desde pequeno, passa toda a sua vida dentro da escola. Muitos nascem, vivem na escola e morrem na escola, estudando, se capacitando. Então, a parte da educação ela demora a dar retorno.
Então a oração no mundo espiritual é a mesma coisa, meus irmãos. Né? Ela não aparece. Ela pode levar anos para gerar resultado. Ela não causa admiração, nem causa elogios. Né? Por isso, às vezes, ela fica sem atenção dentro da igreja. Mas nada tem o poder de mudar as coisas como uma comunidade que vive em oração. A oração é movida pela fé em Deus. A força de uma oração é uma força inigualável. O quinto ponto de como nós podemos manter a nossa sanidade é viver o Evangelho. Então, inserido numa cultura depravada, opressora, sedutora, egoísta e que banalizava a fé, o pequeno Timóteo se deparou com a seguinte questão: vale a pena viver o Evangelho? Timóteo estava inserido num tempo difícil. Segundo Timóteo, nos versículos 2 a 8, eu vou passar aqui, meus irmãos, vocês não assustem, mas está escrito, hein? Então, Paulo retrata a sociedade egoísta, avarenta, jactanciosa, arrogante, ingrata, irreverente, desafeiçoada, implacável, caluniadora, sem domínio próprio, cruel, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, mulherinhas carregadas de pecado, corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eu não inventei nenhuma palavra dessa, irmão. Está tudo nesse trecho de 2 Timóteo. Como é que a gente ia viver nesse cenário? Timóteo foi um exemplo de membro de igreja. Atos 16, versículos 1 e 2, fala essa parte. Timóteo também foi um exemplo de jovem cristão. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem os tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3, 14 e 15. E também Timóteo foi um jovem escolhido para a obra de Deus. 1 Timóteo 1, 18 e 4, 14. E Timóteo foi um exemplo de liderado. Mesmo com todas as características e profecias de Dom, Timóteo esteve junto com Paulo. E junto com Paulo ele aprendeu e foi um discípulo de Jesus Cristo. Uma prova de que um grande líder precisa, em algum momento, de um grande liderado. Precisa ser um grande liderado. Então, você pode ser muito jovem, tímido e fraco, como Timóteo era. Você pode viver um ambiente hostil. Vou falar de novo, meus irmãos. Sociedade egoísta, avarenta, jactanciosa, arrogante, ingrata, irreverente, desafeiçoada, implacável, caluniadora, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, mulherinhas carregadas de pecado, corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Então, Timóteo estava lá, inserido nesse contexto. Então, Timóteo viveu nesse ambiente hostil. Mas como Timóteo, você também possui todos os recursos que precisa. As Escrituras inspiradas por Deus podem nos guiar e nos equipar e nos inspirar. Então, a gente tem que permanecer firme. 2 Timóteo 2:1, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E concluindo, meus irmãos, a gente não ser muito extenso, e note que a gente não tem que ser veneno. Nosso mundo ele vem apodrecendo dia após dia, nossa sociedade sofre com a influência do inimigo que permeia, que nos rodeia, e a nossa função é salgar, é proclamar a aliança que a gente tem com o nosso Deus.
É deixar de nos corromper com o veneno de maledicência, de fofoca, de orgulho, de egoísmo e impregnarmos o tempero de Cristo dentro das nossas vidas. É espalhar o bom perfume que Cristo de perfume de Cristo em esse mundo que está mal cheiroso. É proclamar cada vez mais a mensagem da cruz, ainda que por causa dessa mensagem a gente seja perseguido e debochado. A vida cristã não se encerra quando a gente se torna cristão. Ela começa quando a gente se torna cristão. Daí para frente a gente sempre vai ter o compromisso de ser sal. Enfim, a gente tem um papel a desempenhar. Nós, corpo de Cristo, somos a misericórdia de Deus com braços e com pernas. O grande amor do Pai demonstrado no Filho só pode ser conhecido pelos homens através do Espírito de Deus que habita em nós. E até quando a gente ficar nos degladiando dentro dos templos, esquecendo das multidões que estão sem Cristo, até quando que nós vamos ficar lá, nos debatendo, discutindo, enquanto há lá fora pessoas precisando de sal? A gente vai cantar daqui a pouquinho, com a equipe de louvor, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Será que quando de fato Jesus voltar, a gente vai poder falar para Ele que a gente está sendo sal no mundo? Negligenciar a aliança é tornar o sal insípido. Então, quando o nosso mestre voltar, não queremos ser contados entre os imperceptíveis grãos de sal pisoteados pelos homens. A gente quer, de fato, fazer com que a nossa essência nos manda, que é salgar a terra. Marcos 9:50, no seu finalzinho, nos fala o seguinte: tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. E para encerrar, meus irmãos, como eu trago curiosidades e como Deus fala com a gente, eu trouxe uma foto e um vídeo. E por mais que seja um vídeo de uma tragédia, vamos assim falar, um momento difícil, eu compartilhei esse vídeo hoje com os irmãos do conselho e aconteceu nessa noite, tá? Um carro, não sei de quem que é, pegou fogo em frente aonde eu moro essa madrugada, sozinho. O carro pegou fogo e chamaram os bombeiros, enfim, resolveram lá. Mas põe o vídeo aí, Estevão. Deu para ver, gente? O carro pegando fogo ali? Onde eu moro, em frente a onde eu moro. Põe de novo aí, Estevão. Um carro pegando fogo lá, gente. Essa imagem é de dentro do condomínio onde eu moro. Põe a foto. É uma Bíblia. Intacta dentro do carro. Quando eu vi essa foto só foi possível ser vista de manhã, tirada de manhã, me remeteu justamente a ser a luz e sal. O incêndio foi a luz, chamou a atenção, o brilho chamou a atenção e trouxe. Quando a pessoa se deparou dentro do carro, ela viu a Bíblia intacta, a palavra de nosso Deus intacto, sendo o sal na vida de alguém. Isso mexeu bastante comigo, quando eu vi essa foto de manhã. E quando eu falo das coincidências, das curiosidades, é esses detalhes com que Deus nos fala todo santo dia. E a gente tem que estar com nossos olhos abertos e os nossos ouvidos abertos. Que Deus assim nos abençoe e nos faça de fato
sermos o sal da vida, o sal que Ele quer que nós sejamos para com o mundo. Amém?